E aí, jovens, estamos com mais uma aula de física, né, Deise? Exatamente. Com a professora Deise. E o professor Décio também. Bom, o que nós estávamos falando aula passada, Décio, tu lembra? Estava comentando de equilíbrio, né? Equilíbrio dos corpos. Que a estática estuda o equilíbrio dos corpos, sendo equilíbrio estático e também equilíbrio dinâmico, não é isso? Só para a gente diferenciar. Porque o equilíbrio estático é quando o corpo está em repouso. Exatamente. E o equilíbrio dinâmico quando está em movimento retilíneo uniforme, né? Lá com velocidade constante, né? Justamente. De boa na lagoa ali, a estática estuda essas condições. De boa. E nós vimos através de uns exemplos que mesmo o corpo ali parado, a gente viu ali bastante exemplos na ginasta, né? Isso. Que mostra lá os atletas fazendo as manobras nas argolas, e eles em equilíbrio ali, tudo. E dava para ver que, né, até pelo jeito da musculatura que eles estavam assim, imprimindo bastante força para se manter naquela posição. Justamente, porque para contrariar a força-peso, né, precisava de força no braço, esticando aí, fazendo uma tração nos fios, né? Exatamente. Que sustentavam eles. E a gente estudou essas condições. E nós vimos para que aquilo ocorra, por exemplo, no caso lá do ginasta, quando a gente quando ele está totalmente parado ali, dependendo da manobra ali na argola, nós vimos que a somatória das forças lá no eixo X e também no eixo Y são nulas. Justamente. Não é isso, Décio? O fato de se tornarem nulas faz com que esteja em equilíbrio. Exatamente. E nós vimos que outra coisa que influencia também é o centro de gravidade, não é isso? Isso. O centro de gravidade é o centro de massa, que nós podemos chamar. Ele é importante, né? Porque é ali que você define quando o corpo é lançado, por exemplo, igual o lançamento de dardo, né? Que tem no esporte. Se não souber lançar, aquele dardo ele pode ir de qualquer jeito e não vai chegar tão longe como poderia, né? E bater os recordes aí de distâncias. Exatamente, né? É isso mesmo. Bom, e a gente fez ali, resolver alguns exercícios, vimos o diagrama de forças. Lembrando, pessoal, que o diagrama de forças você faz em cima do corpo em que você está estudando esse equilíbrio. Porque lembrando que as forças, elas sempre surgem em pares, ação e reação, e são aplicadas em corpos diferentes. Mas quando você estuda o equilíbrio das forças no corpo, é em cima daquele corpo. Não é isso, Décio? Justamente. Okay. E é muito importante que a resultante de todas essas forças se tornem zero, se anulem, né? Exatamente. E tudo que você não achar não é componente, você vai lá e aplica a primeira lei na outra, que com certeza você vai achar. Encontrar. Não é isso? E aí tem um cosseno, com sono, sem sono, para ajudar. Quando você precisar decompor uma força, pôr na horizontal e na vertical, né? Isso. E hoje, pessoal, a gente vai continuar estudando a estática dos corpos e vamos acrescentar algo mais, né, Décio? Sim. Vamos falar quando o corpo estiver girando, por exemplo, uma força igual aquele exemplo do martelo. Qual a força mais eficiente? Vamos saber por que aquela força aplicada no martelo, naquele exemplo que nós demos, ela foi mais eficiente quando ela estava perpendicular, não é isso? Exatamente. Muito bem, então vamos para a nossa aula de hoje? Tá lá. Vamos lá, olha lá. Então se liguem, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a estática dos sólidos, parte 2, Décio. E aí surge um momento, né? Momento de um corpo. Momento de uma força aplicada no corpo, né? Momento, tempo, será? Ou a gente está estudando aqui outro tipo de momento? É neste momento? Agora? É neste momento que a gente vai estudar o momento? Na verdade, neste momento, o momento é de uma força aplicada, né? Exatamente. Então, nós vamos estudar o equilíbrio do corpo extenso, no caso. Que ali nós vimos nos exemplos da aula anterior. Consideramos uma partícula, né, Deise? Isso, uma caixinha, uma bolinha, uma partícula, não é isso? Agora, imagine se for um bastão, por exemplo. Não é? E você quer trabalhar toda essa extensão desse corpo, né? E como habilidades, olha só. Executar operações com vetores, né? E, no caso aí, a outra habilidade é estudar os movimentos e as formas, estabelecendo, assim, conexões entre esses conteúdos. Olha então, só, pessoal, vamos falar em bastão. Olha o que eu arrumei, do nada. Bastão. Vamos dar uma afastada, pessoal, para olhar o bastão? Então não é só matemática, é matemática, aqui é física mágica. Aqui é física mágica também, olha só, o bastão está aqui, olha só. Então, eu posso falar que isso aqui é um corpo extenso. Justamente, olha, tem todo um tamanho, né? É um tubo para colocar banner, para colocar trabalho, certo? E para não ficar segurando ele aqui com as mãos, eu vou pegar... Tem uma vantagem que ele é regular, né, Deise? Um saquinho escrito Virtudes. Virtude é importante ter virtude. Virtude é importante. Então, nós vamos pegar aqui, ó,
Formou. E vamos colocar aqui dentro. Certo? Ajuda aí. Espera aí, Deise. Aí. Deixa eu ajudar a colocar. Deise. Pronto, pessoal. Olha só, vamos virar o saquinho aqui, né, Décio? Isso. O Décio vai ser... Deixa que eu vou ajudar aqui. Vamos achar um ponto para que ele fique totalmente na horizontal? Procure o equilíbrio aí. Aqui é porque não ficou do mesmo tamanho. Você vê só, né, pessoal, como é que é as condições de equilíbrio Tá vendo? do corpo aqui, ó. Aqui, olha só, ele tem que estar totalmente no mesmo trançado, tamanho. né? Ficou trançado, não vai. Então aqui, Ele não olha ajuda. só. Oh, vamos lá, pessoal, achar aqui Vamos lá. o equilíbrio, certo? Quando a gente procura equilíbrio, né, a gente está procurando um centro de massa desse bastão. Lembra da figura do bastão Justamente. sendo lançado? Vamos ver aqui, olha só. Uma hora vai. Opa, Olha, se não for, vou segurar direto aí, Deise. Um pouquinho mais pra... olha aí, opa. Viu como é que não é fácil achar o ponto? Tá quase. Vamos dar Acho uma que eu tenho que esticadinha segurar aqui. direto com a mão aí mesmo, Deise. Daqui. Olha só. Olha aí. Aí. Não basta isso, Décio, que é uma dificuldade pra gente achar. Olha só o que tem na minha mão. Tem umas argolas aqui, ó. Você ainda vai colocar algumas argolas, Deise? Tu vai colocar, que eu confio em você. Coloca. Pessoal, olha só. Aqui a gente pode falar, né, Décio, como é um corpo extenso, eu Isso, posso falar, deixa por eu exemplo, que colocar desse isso aqui, centro aqui até esse Ajudar ponto, aqui. eu tenho uma distância, se eu tirar com a régua, certo? Justamente. Daqui até aqui, eu tenho outra distância. E Sendo aqui, totalmente regular, essa distância deve ser igual, né? Certo. Se for totalmente regular o corpo. E se eu colocar isso aqui, eu vou tem uma colocar certa uma massa. Isso. Com jeitinho. Posso colocar aqui? A tendência é... Olha só. Olha aí. Então, pessoal, se eu Mudou o quiser... equilíbrio, né? E se eu quiser com essa massa aí, o que, que eu vou ter que fazer? Mudar o centro Mudar o de massa centro. dele, porque a massa desse lado agora ficou maior. Vamos supor que estivesse no centro certinho na metade, né, Deise? Quando eu coloquei uma massa maior aqui, teve que puxar um pouco para cá. E se eu colocar mais? Eu vou segurar Mais um pouquinho. dois, que ambicioso, rapaz. É pra... Vai um de cada. Não quer entrar não, Deise. É porque é um de cada. Um de cada. Ó, aqui não quer... Ó, Deise, aqui tem um problema no seu arco, tá? Tem não, olha aí, rapaz. E aí... Ó, Olha, então Vamos mudou mudar já. aqui um pouquinho. Tem que mudar, tem que estar vindo, mudando o centro de massa, né? O centro de gravidade dele. ó, tá vendo aqui? Ele... Coloca um do lado de lá dessa, vamos dar uma olhadinha. Colocar Coloca só um aqui para equilibrar. Isso. Bora ver. Deixa Olha eu lá. passar por Aqui aqui. tem 3. Vamos ver o outro lado. E aí, Ó, tá vendo? Ó? Aí eu vou ter que... Coloca um do lado desse lado aqui, vamos ver agora. Meu assistente de palco, professor Décio. fica tranquilo que eu estou em forma, viu? Eu posso ir e vir. Olha aí, Ó. conseguiu equilibrar. Coloca o último desse lado aqui. Bom, a gente vai ficar com 5 aqui e 1 lá. Ó, Olha aí. opa. Vamos mudar aqui um pouquinho. E se em vez de eu mudar isso aí, eu mudasse aqui, Deise, ó. Mudasse para perto, levasse a massa um pouco para lá. Olha bem. Ó. Olha, ó, piora a situação, tem que mudar o centro de gravidade. Por quê? A massa colocada dele, a gente percebe que depende da distância onde ela é colocada também, né? A gente vê que o centro de gravidade... Porque o corpo antes era todo regular, agora ele deixou de ser regular, é um corpo Exatamente. irregular. Onde você colocando massa, pessoal, em lugares diferentes, Olha, gente, ele vai mostrando olha, que o corpo jovens, fica diferente. Se eu não respirar, dá certo. Olha aí, ó. Você aguenta quanto tempo sem respirar, Deise? E aí, um pouco, quase 2 minutos. Vamos lá. Rei Leão, Simba. Não, tô brincando, pessoal. Pronto, olha aqui, ó, equilíbrio, ó. Justamente. Aí Então, nós vimos conseguimos. aqui por essa experiência, Décio, que depende... Depende da distância, não é isso? Depende da massa onde está. Quando é um corpo totalmente regular, em todas as partes, igualzinho, ele tem um ponto. Mas se você começa a mudar a massa nele, você vê que o ponto muda. O ponto de gravidade muda, o centro de gravidade muda conforme as massas colocadas. Pessoal, tá vendo que esse lado aqui tem maior massa que o lado de lá. Aí você pode perceber que aqui, ó, mais ou menos...
a distância que você tem lá é maior. Porque você precisou de uma distância maior para que parte dessa massa aqui juntasse para compensar essa massa colocada aqui, ó. Exato. E se a gente deixar aqui, ó, em relação ao ponto, né, Décio, com a mesma distância como estava, a gente vai ter que dar uma... Se for só um, você pode estar na metade, mas se deixar... Esse lado, com certeza, tem mais massa que o outro usando a metade. Então, tem que mudar para cá a posição, né? Olha aí, ó. Consegui aqui, olha aí, ó. Mas nós podemos dizer, como a balança, já falamos, pessoal, de vocês de balança, que esse lado aqui tem a mesma massa que o lado de lá. Porque, na verdade, o que está agindo aqui é a força-peso. A força-peso dessa parte, daqui, desse ponto até aqui, é igual o peso e o peso dessa parte é igual ao peso de lá. Por que aqui está um pedaço menor desse tubo? Porque aqui tem outra massa extra. Mas o peso é igual, a força-peso agindo aqui tem que ser igual à força-peso. Exatamente, para estar em equilíbrio. Em equilíbrio. Então aqui, pessoal, o equilíbrio do corpo extenso, não é isso, Décio? Aqui é o equilíbrio do corpo extenso. Lá nos pontinhos materiais, a gente considera o quê? Tudo num lugar só, então Tudo você precisa preocupar com a distância. Aqui precisou de saber da distância onde colocar o ponto de equilíbrio. Então aqui a gente precisa saber da distância. A gente tem uma força e a gente tem uma distância. Uma distância. Então aqui a gente vai ter o momento dessa força. Então o momento dessa força a gente vai estudar especificamente vocês viram que a tendência desse corpo era girar, era movimentar, fazer esse movimento quer dizer girar. Isso. Girar quer dizer o quê? Em torno de um ponto que é esse. Exato, então, olha aí, ó. o momento está relacionado com a força, a distância e o fato de estar girando em torno de um ponto que você escolhe. E a tendência dele é essa, né? Se a gente tirar do equilíbrio ou aplicar uma força... Eu lembro da Mônica lá no quadrinho, no Gangorra. Tá certo, pessoal? Então aqui essa brincadeira... É para a gente mostrar o equilíbrio do corpo extenso para ver que é diferente do outro. Voltando aqui com o material, tá bem guardado aqui. Ok? Então aqui, pessoal, se ligue. Tem uma distância, tem um ponto aqui, um centro que a gente tem que considerar e tem uma força. Então nós vamos, a partir de agora, entender isso daí, né, Décio? Vamos para a nossa aula, então? Vamos lá? Se liga lá. E aí, pessoal, olha bem, ó. Um pneu, trocando um pneu. O que é o momento de uma força? Então, não é um momento e falando de tempo, de instante, nesse instante. É o momento de uma força. Quando vamos trocar um pneu, nós precisamos primeiro soltar os parafusos que prendem a roda do carro. Para isso, usamos uma chave de roda. E a chave de roda, como nós estamos vendo ali, Deise, ela tem a tendência de girar em torno, porque já que o parafuso ele gira, porque tem a rosca, né? Então, ele gira em torno de um ponto. Exato. Mas aí, o que a pessoa faz? Justamente que a gente percebe que a pessoa usa um apoio aqui na chave, ó. Opa, voltando aqui, desculpa aí, pessoal. A gente vê que esse aqui é o apoio. Você vê que a tendência é girar aqui, né? Girar. Isso. Olha aqui onde está colocada a barra. E você faz essa barra girar aplicando uma força diferente. Deise, olha bem aqui, Deise. Isso aqui é um ângulo de... 90. Lembra do nosso martelo? Estão perpendiculares, né? Isso. Será que se a pessoa colocasse assim, era melhor colocar para lá? Ou colocar para cá? Com um ângulo diferente de 90, né? Seria ruim, então a gente vê, na verdade, que o 90 é o melhor. A chave de roda já é feita com esse sentido, né? Isso. Olha, bem interessante entender aí. Isso é uma coisa do dia a dia, todo mundo já viu, né? Já percebeu. Então aqui, João, a gente tem um eixozinho aqui, certo? A gente tem aqui, ó, uma distância, ok? Aplicada. E aqui agora, a gente tem um ponto de apoio. Será que um caminhão que tem aqueles pneus muito maior, a carreta, você sabe que a carreta é um pouquinho diferente, porque a tendência do parafuso é apertar conforme ela anda, né? Ele é o contrário da rosca do carro, do automóvel. Isso. Então ele vai apertando. Tem uns que apertam tanto que essa cabeça aqui do parafuso, a gente chama de prisioneiro, por isso que ele fica preso, ele arrebenta. Essa cabeça arrebenta. E precisa ter uma solda, um sistema de solda para tirar. Soldar um ferrinho para girar, porque ele arrebenta, de tanto que ela gira. É melhor assim do que o contrário. Já pensou uma roda de caminhão faz uma carreta pode fazer, né, um estrago maior. Olha só, que outro tipo, ó. Justamente. Aqui, olha lá, aqui nesse caso, a gente tem... que ela é dada nessa forma, né? 90 graus aqui. Aquela ali é uma simples, olha só.
Tá aqui o que eu quero Mas só rotacionar que e tá aqui a onde eu tô força aplicando, continua né? fazendo, ó, um sistema de 90 graus, né, Deise? Isso. A Continua mão vai... fazendo. O sistema é um pouquinho diferente, mas a força acaba sendo perpendicular. Exato. Pode aplicar força que não seja perpendicular? Pode, mas ela não tem o máximo de eficiência. E a grandeza física, Décio, que mede a capacidade de uma força de provocar a rotação sobre um corpo rígido, é denominada de momento. Momento de uma força. Momento de uma força. Ou seja, se eu quero rotacionar em um corpo rígido ou aplicar uma força para provocar essa rotação, eu tenho que ter ali, vai estar relacionada a nossa distância e vai estar relacionada à força. Então, eu tenho um momento da força para que isso ocorra, não é? E o momento é... Ou torque. Torque. Torque da força. Isso é muito importante. O motor tem o torque também, porque ele gira, tem essa tendência de girar para fazer o eixo, fazer a roda movimentar cada vez com um torque maior, quer dizer, é o RPS, a rotação por minuto, RPM na verdade. Isso, né? RPM. No carro é RPM, que é a rotação por minuto. Lembra lá do bastão que nós utilizamos no início da aula, ali colocando? Vamos, a gente pode representar, olha só, pelo um desenho aqui, ó. Olha aí, uma barra, um ponto que foi escolhido, né? Como o lugar que estava o saquinho preso, né? Não foi escolhido esse aqui. Saquinho Virtudes. Tem muita virtude, tem muita virtude. Para equilibrar, ali tem que ter a virtude de equilíbrio ali. Então, o momento de uma força é a relação que existe entre essa força aplicada, desde aqui no caso aplicou a força vertical para baixo. Isso, nossas argolinhas fizeram esse papel, né, no caso. Justo. E a distância que nós temos do ponto que você escolheu para equilíbrio até onde a força é aplicada. Podia aplicar a força aqui, Deise? Podia, né? Em qualquer lugar que eu quisesse. Certo que na ponta, a maior distância aí, mais fácil. Exato. É igual um portão. Você tem um portão para abrir, aquele de correr, e a pessoa vai e fica bem pertinho de onde tem que começar a abrir, em vez de ir lá para longe. É mais fácil ir para longe. E puxar de longe. Onde você vai aplicar uma força e a distância vai te ajudar. Vai ter Aqui o portão da escola para nós entrarmos é assim. Também. E vou logo lá bem no iniciozinho, puxo bem no meio do portão aqui no início para facilitar, poder... né? Exato, porque se você for tentar empurrar no meio do portão... A gente chama essa barra de braço, né? Para facilitar. Então, vamos lá, momento. Como é que fica esse momento aí? Então, o momento da força... E é, na verdade, o M de momento aqui, pessoal, olha, não precisou de muita coisa. M de momento, o F de força, e o D não é deslocamento. O braço é o tamanho do braço, a distância onde a força foi aplicada. Exatamente. Não vamos confundir isso aqui com deslocamento, como no caso do trabalho, que é, né, a força com deslocamento. Aqui é o comprimento do braço, aonde a força foi aplicada naquele... E não é também o tamanho do braço, não. É onde a força foi aplicada. Exatamente. Porque você pode aplicar em qualquer lugar dela, né? E aqui, pessoal, note que quanto maior o comprimento do braço, maior o momento para uma mesma força. Ou seja, é diretamente proporcional, né, Décio? Justamente. Então, se eu alterar aqui, pessoal, esse comprimento do braço aqui, ou seja, onde você aplica a força, se você aumentar aqui, ó, o comprimento do braço, você vai estar... É tanto que as carretas, por exemplo, nos borracheiros deles, eles usam um pedaço oco de cano para colocar para ficar mais distante. Porque às vezes não consegue, ela aperta tanto, como eu estava comentando antes, e eles usam um pedaço de cano, coloca na chave para ficar mais distante para puxar. Para aumentar o comprimento do braço. Vamos usar o comprimento do braço. Porque aumenta o momento e menos esforço você faz para conseguir. Justamente, que a distância se aplica na ponta do braço, geralmente, né? Exato, é isso aí, e é bacana. Comum, quem anda aí comum. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Nós gostamos de exemplo, né? Exemplo. Olha aí, uma porta, né? Suponha que para fechar uma porta de 80 centímetros de largura, 0,8 metros, né? Que é a largura da porta aqui. Onde nós temos, por exemplo, isso aqui, ela vai fechar, né? Claro. Isso. Uma pessoa aplica perpendicularmente, bem aqui, ó, perpendicularmente, né? A essa porta uma força de 3 newton, correto? Determine o momento dessa força em relação ao eixo, ó, esse ponto aqui onde está a dobradiça da porta. Exato. Que estuda o movimento com suas causas, né? O momento. Ó, então tá ali, ó, a gente já vê a unidade, né, Décio, que é
que é Newton por metro, né? Olha só, se a gente for tirar até da própria aqui, ó. Aqui é Newton. Vezes metro, né? E aqui é metro. Lembrando, pessoal, que tem que ser, porque o Newton... É quilograma metro por segundo ao quadrado. Certo? Então aqui, olha só. Vezes metro. Vezes Na verdade, metro. agora, aquela hora nós tínhamos lá em quilograma metro por segundo, né? Agora nós temos quilograma metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né, Deise? Isso, então aqui tem As que unidades estar... são muito parecidas, mas muda um pouquinho, né? Isso, tem que estar em metros. Fechado, pessoal? Então até ali nas alternativas, que tá aqui as unidades... Newton metro. Nem precisaria estar aí, né, Décio? Isso. Mas coloca aqui só como exemplo para nós costumarmos, né? Ficarmos aqui Como também não acostumados com a falou nossa... nas vezes que era Newton metro, então na Isso. resposta é obrigatório para a pessoa saber o que ele vai marcar, né? Bom, a gente quer saber o momento. O momento é a força e o Vezes a tamanho... distância onde a força foi aplicada, né? que é o tamanho do braço. Vou colocar aqui, pronto. Certo? Então tá aqui, olha só o nosso desenho. E como foi aplicado no finalzinho da porta, ela tem 80 centímetros, 80, né, Deise? Exatamente. Foi aplicado bem na chave ali, Então aqui, ó, é todo o tamanho da porta, né? que já deu em metro, se não Já deu em tivesse era só metro. transformar. Justamente dividir por 100, né? Isso, e aqui é justamente a nossa tamanho do braço, né? Justamente. Então é só multiplicar, não é isso? Só multiplicar. Multiplica a força, certo? 3 vezes 8, 24, 2,4 cada vírgula, né? 2,4, anda uma casinha ali, olha só, Newton Newton metro. vezes metro. Letra E de exato, certinho? Agora, vamos fazer mais um exemplo? Aqui, pessoal, olha só, só para lembrar aqui, a distância e tal, mas como o professor Décio falou, a força, quando ela está aplicada exatamente na extremidade, então o tamanho do braço é o tamanho do objeto em relação ao centro, tá, gente? Então aqui... Escolheu a dobradiça como ponto que vai girar, né? Isso. Que vai... Aqui é onde vai ter a rotação, lembrando que o momento é para aplicar essa rotação no corpo. Rotação no ponto. No ponto. Lembrando que o exemplo que nós demos ali E aqui é o na tamanho do aula, braço, que é a relação ao é centro. onde a sacola estava, que era o ponto O. Né? Que é o Exatamente. ponto que você quer que gire em torno daquele ponto. Fechado. A Pix aí só pode girar em torno desse ponto, né? Agora, se ele fala aqui, tem uma porta aqui em relação aonde é aplicada a força e a extremidade da porta, por exemplo, eu tenho aqui 40 centímetros, o tamanho do braço, 40, certo? 40. Fica os outros 40. Justamente. Fechado? Entendido isso? Vamos analisar isso aqui, Décio, olha só. Analisa as afirmações que estão a seguir, tem 3 aí, a respeito do momento de uma força. Então, vou botar logo aqui. Pronto. O torque, que é um momento, né? É uma grandeza escalar relacionada com a rotação de um sistema. Opa, aí a gente vai Justamente. se pegar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Questão. Aqui a gente vai ver, né, Décio, que quando faz isso, ele vai ter aqui, ele vai rotacionar numa certa direção e sentido. Se Então você já estou orientando. Se mudar a força, será que é o mesmo sentido, mesma direção? Pois é, então Será aqui, que, ó, será que se a força mudar de lugar importa? eu vou fazer isso aqui, certo? Agora, se eu vou abrir, eu venho aqui e faço, ou tá aqui, eu quero abrir mais a porta ainda, em vez de fechar, eu quero encostar ela totalmente aqui, o que que eu vou fazer? Uma força sentido oposto, Aí né? o que que vai, ó, em vez dele rodar para cá, ele vai fazer isso aqui, concorda? Justamente. Então eu estou direcionando, se eu estou direcionando, vai ser o que? Vetorial. Vetorial. E vai ter o que? Olha só, a gente pode ver, que vai depender da força, que também é vetorial. Então aqui, vamos botar aqui, ó. Pronto. Isso depende de onde a força é aplicada, né? Então, quando ele fala escalar, Justamente. tchau, escalar. A força necessária para trocar o pneu de um automóvel é maior quando usamos uma chave de roda menor. Isso, porque o momento da força, né, Décio? Depende da distância onde foi aplicada, É né? diretamente proporcional, não é? Justo. Ó, se eu aumentar Menor aqui... distância, né? Menor força necessária. Exatamente. Então aqui, ó. Aqui, olha o que vai acontecer. Então, vai ter que ser para você conseguir trocar com mais A força é facilidade. Tem que oposta à ser... distância. O momento é o mesmo, né? Só que a força, quando menor a distância, tem que ter maior força, né? Exato. O momento é o mesmo, mas a força, quanto menor a distância, precisa de uma maior força para compensar o mesmo momento. É só isolar aqui. Trocar o pneu é o momento, né? Peraí, vamos isolar aqui. O F está aqui, certo? Isso. O nosso M está aqui, o D está multiplicando, passa
Dividindo. Dividindo, olha aí, ó. A força é inversamente proporcional à distância. Fechadinho aqui? Então aqui, ó, ok, né? É maior quando Deixar aí, usar ó. uma chave de roda menor. Essa aí é correta. Deixar aí já. A terceira, a única condição de equilíbrio existente, a única, está relacionada com a rotação de um sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam no sistema for nula, haverá equilíbrio. Se você somar todos os torques, todos os momentos, vai haver equilíbrio. Bom, claro que a condição de equilíbrio, né, também está relacionada com a rotação. Mas ele fala que é a única existente, Justamente, né? a condição única é a condição de equilíbrio, né? E a soma de todos os torques que atuam no sistema for nula, haverá equilíbrio. Aí a gente tem que ver que pode existir outras condições também, né, dessa Você pode ter torque com equilíbrio, se for movimento circular, né? Então aqui a gente fica com a nossa 2, né? Isto. Ó. Só 2. Não é a única condição de equilíbrio, né, com rotação. Você Tem sabe, mais. Mas na aula anterior não tinha nenhuma de rotação, tinha poucas, né? Eles estavam parados, sem rotacionar e estavam em equilíbrio, né? Exato. Então, pessoal, ali quando ele tem que ter cuidado com essas palavras, né? Único. Sempre. Sempre. Né? Agora, a força-peso é sempre vertical para baixo, né? Exato. Ok? Aí a gente pode ver, é sempre que ela vai estar equilibrando com a outra força? Não. Aí não, ok? Então, quando ele fala assim, condição de equilíbrio é uma única só, não. Por exemplo, até lá na primeira lei de Newton mostra que nós temos tanto repouso quanto movimento retilíneo uniforme. Então, são duas condições. Se é retilíneo, não tem rotação. Exatamente. Né? Fechado? Bom, vamos continuar? Vamos, nós temos mais aí. Pessoal, olha ali, ó, equilíbrio de corpo extenso. Então, a gente... Falamos aí que o corpo está em equilíbrio se tá ali, ó, a soma das forças que atuam no corpo for nula, o que garante equilíbrio de translação. Também. Rotação no próprio eixo, translação... em torno de um ponto. E o movimento retilíneo também. Aí ela fala de todas, né? Então, na verdade, é possível. Bem que nós vamos tratar mais de rotação nesse momento, né? Exatamente. Nesse instante. Nesse instante. Tá ali, somatória das forças, olha só, vetorialmente é nula. Isso. Certo? E nós temos que a soma das intensidades dos momentos das forças, bem, falou das forças, agora dos momentos das forças. Exato. Aplicadas ao corpo em relação a qualquer ponto, ou a um ponto que você escolha, for nula, é que garante o equilíbrio de rotação. Exatamente, então tá ali, ó. O equilíbrio de rotação, não o equilíbrio do corpo, né? Exatamente. Fechado? Você pode ter equilíbrio de corpo sem equilíbrio de rotação, porque não vai ter rotação, a rotação é nula, né? Então a gente tem ali, olha só, as condições de equilíbrio do corpo extenso. O somatório de todos os momentos, sendo igual a zero, vai estar em equilíbrio de rotação. Isso. Fechado? E ali nas balanças, a medida da massa do corpo é obtida por meio do equilíbrio de corpo extenso. Acabamos de mostrar um tipo de balança simples aqui, que foi no início da aula, né, Deise? Ali, pessoal, olha só, vem com nós aqui, por exemplo. Ó, vem aqui. Ali no exemplo desse, se eu soubesse, por exemplo, a massa total de um lado, eu poderia descobrir... A do outro, sem saber. Sem saber, eu poderia fazer isso. Eu sei que tanto aqui tem tanto de massa. Justamente. Se eu sei a massa do bastão, fica muito fácil descobrir a massa de um anelzinho daquele ali também. Sim. Então, através do equilíbrio, dá para nós fazermos isso daí. Ok? Então, por exemplo, se eu sei também ali a massa de cada anelzinho e ali tem o equilíbrio, eu posso muito bem calcular a distância, ou se eu souber a distância, eu posso calcular o momento, se tiver as massas das argolinhas. Então, pelo equilíbrio dá para fazer muita coisa, não é isso? E ajuda muito, sabendo que no final vai dar zero. Então, no equilíbrio, somatório dos momentos e das forças precisa ser zero. Exatamente. Aí é o equilíbrio total. Somou as forças, somou os momentos, deu zero, o equilíbrio é total do corpo. É isso aí. Porque tem um equilíbrio das forças, né? E tem o equilíbrio de rotação, que é dos momentos. Exatamente. Vamos lá, então? Vamos continuar? Olha só. Então, ali a balançazinha, só pra gente ter uma... Para mostrar ali, né? Olha só aquela também, ó. De dois lados, né? Isso.
Tu lembra lá da gangorra da Mônica Da lá? Mônica. Não teve um equilíbrio ali não, né? Olha ali, ó, por exemplo, uma criança menor, uma criança maior. Mas só que a distância teve que compensar lá que nem a gente fez com... Isso. A gente fez com tubo e com bastão, vanezinhos. isso, justamente. Então ali, ó, em uma gangorra, balanço, instalada em um parque, o equilíbrio é dado pelos corpos que estão em lados diferentes do ponto de equilíbrio. Bem que hoje é tudo de plástico e ferro, não é assim com Não, tronco de madeira e uma tábua. Quando a gente era criança, a gente fazia com tijolo. Com tudo que aparecia, qualquer coisa. Olha, quando a gente era Mas criança, eu cada fazia coisa. diferente. Ele ficava em pé ali, o outro ia e pulava. Exato, meu eu Deus. fazia isso, gente. Já tomei muito tombo. Já tomei uns tombos também. Só Às que... vezes ela girava assim, na hora que você pulava bem de lado, e aí os dois caíam. E quando você via que não ia aterrissar exatamente no ponto, você jogava pro lado já. Eu já saí muitas vezes da tábua assim, eu não vou conseguir, para não levar esse tabaco. Aí pulava sozinho, né? Pulava sozinho. Então, é uma brincadeira assim que hoje em dia eu for fazer, eu não vou fazer assim. Justamente. Mas quando é criança, você faz. Cada um tem suas brincadeiras de época. E olha só, eu trabalhava o momento da força ali, quando era criança eu não sabia, mas a física estava envolvida ali, né? Mas serviu para você hoje usar como exemplo disso. Exatamente, olha ali. Vamos lá então. Mais um exemplo, falar em exemplo, aí, ó. Mais um exemplo. E de um acrobata agora de 65 quilogramas desse. Isso. Ele se encontra em um trampolim uniforme de 1,2 metros. E a massa do trampolim, olha aí, é 10 quilogramas. A distância entre a base e o acrobata é de 1 metro. Aquela distância ali, né? Isso. Uma outra pessoa puxa uma corda presa à outra extremidade do trampolim, que está a 10 centímetros da base. Qual a força que ela tem de fazer para que o sistema esteja em equilíbrio? Olha Porque essa bem. tábua não empene e ele vai realizar o salto antes da hora, né? Então vamos fazer uma representação, olha só. Olha aí. Tá ali A piscina, porque caiu no chão. E o cara segurando lá, ó. Pois é. Será que o outro lado estava fixo na base, né? O anterior, se quiser mostrar um pouquinho aí, o anterior está fixo na base, então não precisava de ninguém segurar. Mas esse aí não estava, então a pessoa segurando para evitar que ele, na hora que estiver andando, já caia, né? Aquele tá fixo aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Isso aí está equilibrando, né? Mas aí se a pessoa não segurar, ele vai cair lá, né? Se ela cortar... Ui! É o que deve acontecer. Ui, mas não é isso para acontecer. O seu A e o seu UI é excelente. Tu tá aí, ó. Fonte do próprio ator. Aí é bem o Mac que desenha essas coisas. Mac and roll. Olha lá, ó. Tá ali a força aplicada, não é? Justamente. Que é a força da pessoa, né? A gente tem uma distância, já que isso aqui a gente pode ver que foi escolhida para ser o centro. Porque o equilíbrio está aí, né, Deise? Então tá aí, foi escolhida para ser o centro, ok? Então, fala que é 10 centímetros, não é isso? Ele falou lá no exercício, né? E aqui a gente tem a força-peso da pessoa, né, Décio? Olha só. Força-peso, né? A força-peso dessa pessoa não influencia, porque está no chão, não está no sistema, né? E aí 1 metro de tábua, né? E tá aqui, olha só o que vai acontecer. Essa tábua tem uma massa, então também ela tem uma... E a gente considera, como a gente viu lá na outra aula, no centro dela, o centro de gravidade dela, o centro de massa dela, né, Deise? Isso. Já que é uma tábua uniforme, né? Aqui, Que é o trampolim, está no centro de massa. é o centro de massa da tábua. Se ela tem 1,10 m, tem que estar aí a 55 centímetros, Aqui né? é o ponto escolhido para ser De apoio, né? de apoio, tá, pessoal? Então é diferente Ponto aí. O. E como ela tem uma certa massa aí, e essa tábua toda, olha só. Só pra gente ver, ela tem ali 1,2, né? Vamos ver aqui rapidinho no exercício aqui, vamos voltar. Opa, Voltou muito. voltei demais, será? Voltei demais, gente, peraí. Segura a peteca. Opa. Aqui, pronto. Vamos voltar aqui. Deu spoiler de toda a aula, Deise. Não, ninguém Ela viu, tem disfarça. 1,2 metros, então Tem lá é 20 1,2. centímetros ou 1,10. Vamos ver como é que foi. Está a 10 centímetros da base, então lá é 1,10 ali, não é 1 metro não. Isso. Vamos só arrumar aqui rapidinho, pessoal, só para... Porque se ela toda, né, Décio, tem... Tem 1,20, né? Isso, 1,20, e aqui tá 10 centímetros, tem que sobrar, matematicamente falando,
Aqui é 1.1, fechado, pronto. É só uma questão de medida, mas em relação aos pontos de apoio, exatamente aí, tá, pessoal? Fechado? Então, ali, ó, só pra gente... lembrando que a massa do trampolim... É 10 kg essa tábua, né? Isso, exatamente. A massa da pessoa que está lá para pular é 65, que está na pontinha dela, né? Vamos calcular esses pesos? Mas aqui tem 10 centímetros para cá, Deise, ó. Ah, é por isso. Calma aí. Tá correto ali. É a gente que não pensou aqui. Pronto. Pessoal, ali, ó, ele está 10 centímetros antes. Pronto. Isso. Fechou. Agora que eu fui olhar o acrobata, ele está 10 centímetros antes de pular, né? Porque o pezinho dele esticou ali, mas o centro dele está 10 centímetros antes da ponta do trampolim. Pronto, agora sim, Décio. Perfeito. Vamos calcular esses pesos para poder... Vamos. Antes de aplicar, não é? A formulazinha, vamos calcular o peso para a gente poder... Ó, pronto. A gente tem os pesos, certo? É massa vezes gravidade, né, Deise? Então, massa de 10 kg vezes 10, da gravidade, 100. Transformar aqui a unidade logo para deixar. 0,1 metro, justamente. Ok. E lembrando, tá em equilíbrio, não tá, Décio? Então, se eu somar todos esses momentos aí, tem que estar quanto? 0, para ficar Então, vamos somar? Olha ali, ó. Ali o momento do acrobata, mais o trampolim. E mais o da pessoa que vai pular. O da pessoa tá aqui, ó. É a força que ela está fazendo a corda, na verdade, né? Exato. Esse momento da pessoa é a força que ela faz para segurar o trampolim. E ela está aplicando a uma certa distância do ponto de apoio. Então tem o momento da pessoa também. Aí tem aqui o do nosso acrobata, que ele está aqui, certo? Em relação ao nosso ponto de apoio. E também em relação ao trampolim, já que ele tem uma certa massa. Então é uma força-peso aplicada. Isso tem que dar 0. Lembrando que o momento é força vezes distância, não é isso? É. Ó, então vamos colocar, tá aí, ó. Pessoa. Por que é igual? A gente pode ver aqui... Que ela está do lado esquerdo, puxando girando para cá, né, Deise? Girando nesse sentido aqui, né? Isso. E esse aqui está tendendo a girar para o outro. Então, vamos manter o equilíbrio. O lado de cá tem que ser igual ao lado de lá. Exatamente. Né? Então, aqui, pessoal, olha só, dica. Você pega aqui, separa no ponto de apoio, pega esse antes do ponto, igual tudo que está depois do Justamente. Que um tenta girar para um lado, outro tenta girar para o outro. Entendido? Sentido oposto, um vai ficar negativo, outro positivo, né, Deise? Exatamente. Então, ali vamos substituir, força ali no caso é o peso, que o peso é uma força que está sendo aplicada. A distância, a gente viu pela figura aqui, que nós já fizemos essa separação. Deixa eu só colocar de novo aqui, ó. Pronto. Isso. Certo? 10 centímetros ali também para dar 1,20 m, né? Pronto, então, vamos lá? Vamos lá, olha só. Aqui é da pessoa, certo? Aí vem, aqui nós temos do acrobata aqui, ok? Que é o que sobrou, né? E em relação de ele tá, pessoal? Aqui, ó, ok? Mas também o do trampolim. Ah, professora, do trampolim. Gente, o trampolim é bem no centro de massa. Na metade, o centro de massa dele aqui, fechado? Então, 0,6. Ali a gente vê, né, Décio, que só sobrou a força aplicada pela pessoa, ó. Multiplica aqui, soma pela multiplicação desse, não é isso? Olha lá, ó. E aqui tá multiplicando, passa dividindo. Não é isso? Então, olha o que nós vamos ter aqui. 7.100 newtons, tá fazendo força, né? Se eu fizer essa força de 7.100 newtons, aí ela consegue. Fechado, pessoal? Entendido? Então vai ser difícil uma pessoa segurar isso aí, né, Deise? Isso. 710 quilogramas aproximadamente, ela não conseguiria segurar, talvez. Né? Aí dá mais uma olhadinha nesse exemplo aí na aula, é bom para resolver. E aqui, pessoal, no dia a dia, essencialmente tudo está parado diante dos olhos, apresenta equilíbrio estático, como por exemplo aqui uma cadeira, um livro, se alguma força atuar nesses elementos aí, certo? E aqui, olha só, para fechar, a gente tem esse exemplo. Olha, é a mesma coisa que a gente estava trabalhando, a gente tem um ponto de apoio aqui, né, Décio, como mostra na figura. Duas massas, né, com distância diferente. 4 e 6, certo? Essa aqui está uma distância X e essa está a 40 centímetros. Sabe, pessoal, mais centímetro e metro, né? E vamos ter que calcular isso daí, não é isso? Sabe bem que o X está em centímetro. Muito bem, vamos lá. Vamos calcular o momento da força, certo? A gente tem o conjunto tem que ser igual a 0, um lado tem que ser igual ao outro. O momento de um lado igual ao do outro. Fechado, pessoal, é a condição. Lembrando que o momento é o quê? Força vezes distância. Ah, força aqui, mas tem massa, professor, não tem força, mas a gente sabe a distância, então dá para calcular ali a força-peso. Ali é força-peso, porque está apoiado, né? Força-peso é o corpo que está em cima.
Então ali, olha só que a gente vai calcular aqui, ó. É só substituir, certo? Ah, a professora não calculou o peso, pessoal, porque o valor de G é igual. Então, como está todo mundo multiplicando, simplificou. Ah, então só vai achar a distância, olha só, é só multiplicar e dividir, não é isso? Justamente. Então, dá quanto? 60 centímetros, né? 60 centímetros, né, Décio? Se tiver 60 centímetros, ele consegue, na verdade, repor. E nós temos uma atividade interativa, professor, para vocês fazerem, é o seguinte. Vem aqui com nós, rapidinho. Vocês lembram que a gente falou do exercício que tinha uma porta a 80 centímetros? Você vai procurar a porta da sua casa ou a porta da escola, vai colocar o dedo, abrir ela, colocar o dedo e empurrar ali pertinho da fechadura. Depois você vai indo para o lado da dobradiça, Isso, no vai meio da fechando. porta, mais perto, bem pertinho, e vai empurrar a porta até fechar. E você vai perceber e ver que precisa de força diferente em cada ponto para você fechar essa porta. Se quiser com o dedo, coloca uma caneta, alguma coisa, vai só, ó, fazendo a aplicação aqui. E você vê que cada vez mais perto do ponto da dobradiça, maior a força tem que aplicar para fechar essa porta. Aí a gente vai ter aquela relação, Justamente. beleza? Faz lá, anota, compartilha com os Aí colegas. temos o Resumex, né? Temos resumex até pouco, não é isso? É isso.